ao verso 13. Irmãos, ao verso 14. Irmãos, a leitura é um pouquinho longa, mas peço aos irmãos que venham prestar bastante atenção, tá? E além da leitura ser um pouquinho longa, a minha tradução, como os irmãos já sabem, é um pouquinho diferente da dos irmãos. Mas, como eu sempre digo, irmãos, é apenas sinônimos, tá, irmãos? Como eu gosto de usar aqui exemplo da palavra bonito e da palavra lindo. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Todavia, com um jeito de escrever diferente. Assim também algumas traduções. Existe João Ferreira de Almeida, tradução de Jerusalém, King James e diversas traduções. Tá, irmãos? A única que eu não aconselho para os irmãos aí é a Novo Mundo. Quando vocês forem na livraria lá, acharem lá a tradução de Novo Mundo, ó, cai fora. Tá, irmãos? Foge. Porque é uma tradução feita pelos nossos primos TJ, né? E eles lá adulteraram as Sagradas Escrituras, tá? Não está ali conforme deveria estar, mas ela foi adulterada por questões doutrinárias particulares em relação a eles, tá, irmãos? Foge aí da tradução Novo Mundo. Diz assim: Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as núpcias de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva, e mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos seus servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas, e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E estes servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas, os convidados. Quando o rei entrou para examinar os convivas, ou os convidados, viu ali um homem sem as vestes nupcial. Ele disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Podemos assentar, irmãos. Essa parábola aqui, irmãos, é uma parábola bem impactante para as nossas vidas, tá, irmãos? Ela é bem reta, bem direta em relação ao assunto a qual Jesus queria trazer ali para aqueles que estavam ouvindo os seus ensinamentos. Irmãos, sabemos perfeitamente que parábolas, o que seria parábolas? Parábolas é um meio pelo qual Jesus ele utilizava para ensinar, para trazer a sua mensagem ali àqueles que estavam prestando atenção aos seus ensinamentos. Nós temos diversas parábolas nos evangelhos. Temos a parábola das virgens, a parábola do grão de mostarda, a parábola daquele que é o semeador. Temos diversas, irmãos. Nós vamos perceber que a maior parte dos ensinamentos do Senhor Jesus eram tudo em parábolas. E é muito interessante que no finalzinho, quando Jesus está prestes a entregar a sua vida ali para ser crucificado, os seus discípulos começam a prestar bem atenção nas suas últimas instruções, nos seus últimos ensinamentos. E o que me chama a atenção nisso, irmãos, que ali Jesus ele já não vai mais falar em parábola, mas ali ele vai falar diretamente. Ele vai ser muito claro nos seus ensinamentos. E um dos apóstolos, ouvindo isso, vai falar: mestre, bem sabemos que agora o Senhor sabe tudo, pois não fala conosco em parábolas, mas fala conosco abertamente. Ou seja, o que nós podemos compreender com isso? A maior parte dos ensinamentos de Cristo era tudo por meio de parábolas, né? Mas o que é parábolas, irmãos? É muito semelhante a ilustrações. É muito semelhante a pegar histórias, relatos de uma determinada situação para comparar acerca de algo transcendente, de algo muito mais elevado do que aquele próprio assunto que ele está trazendo. Então Jesus ele usava coisas do cotidiano, coisas da vida
cotidiana das pessoas ali para falar acerca do reino dos céus, para falar até mesmo de cumprimentos de profecia, para falar até mesmo de coisas, irmãos, que estavam guardadas, reservadas, ocultadas lá atrás, desde o início do mundo, desde quando Deus começou ali a estabelecer todas as coisas. Jesus ele veio abrindo muitos tesouros, revelando para os seus discípulos muitos dos seus ensinamentos por meio de parábolas. Irmãos, quando nós olhamos para essa parábola aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas, olhando assim de uma forma mais rápida, vai pegar essa parábola do banquete nupcial e comparando ela com a parábola das 10 virgens, vai falar assim, pô, mas é muito igual, mas é muito parecido essa parábola. Irmãos, não é. Ela tem 2 pontos completamente diferentes, tá, irmãos? Se os irmãos pegarem ali essa parábola que nós acabamos de ler e pegar com a parábola ali das 10 virgens, uma está falando sobre advertência, está falando sobre vigilância. Prestem bem atenção, estejam vigilantes, estejam atentos, estejam prontos, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Vocês não sabem o momento exato que o noivo virá, ou seja, essa é a parábola das 10 virgens. Mas tratando-se aqui dessa parábola, o assunto já é outro, irmãos. Jesus aqui ele está dizendo diretamente para quem? Para os judeus. Ele está aqui conversando com os judeus, conversando com os seus discípulos. Irmãos, que todos ali tinham uma origem judaica, eram judeus. Então Jesus está contando para eles a parábola de um grande rei, de um homem poderoso, de um homem o qual, aleluia, ele tinha ali o seu filho. Ele não vai dizer que ele tinha filhos, mas vai dizer que este rei tinha filho. Então eu entendo que ele tinha um filho. E este filho ele estava prestes a casar. Ele estava prestes ali a festejar o seu casamento, festejar ali o seu matrimônio. E aquele pai, irmãos, como qualquer pai, ele vai se alegrar também de uma forma maravilhosa com o casamento do seu filho, com o matrimônio do seu filho. E qual é a atitude que ele vai tomar? Ele vai chamar os seus servos e vai dizer para os seus servos assim, olha, eu quero que vocês convidem, aleluia, os nossos amigos, vai pelas ruas, convidem as pessoas marcadas, seladas, para que venham participar com meu filho deste grande banquete, do banquete nupcial. Irmãos, mas nós vamos perceber, nós vamos ver que pelo decorrer da história, os servos eles vão obedecendo a voz do rei, obedecendo a voz, aleluia, daquele que lhe havia ordenado para que viessem a convidar aquelas pessoas. Eles vão mesmo. E quando eles chegam lá para convidar os amigos do rei, digo amigos entre aspas aqui, os amigos entre aspas do filho do rei, eles vão dizer assim, olha, o rei está chamando você para que você venha participar do banquete do seu filho. O filho dele está prestes a casar, o filho dele praticamente já está ali comemorando o seu matrimônio. E ele chama vocês são convidados para que venham festejar com seu filho. Mas nós vamos ver que todos, irmãos, eu disse, todos eles vão arranjar uma desculpa para aqueles servos. Vão simplesmente dizer que não poderia ir, pois eles estavam atarefados com seus negócios, eles estavam atarefados com seus afazeres, eles estavam muito ocupados com outras coisas e não poderiam participar do banquete do filho daquele rei. E nós vamos ver, irmãos, que pela parábola a qual Jesus vai contar, pelo seu relato, aleluia, o rei ele não desiste, mas ele vai enviar mais mensageiros, ele vai enviar mais servos, para que venha convidar mesmo aquelas pessoas, para que viessem a estar juntamente com o seu filho. E nós vamos ver que a resposta é a mesma. Eles endurecidos, eles ali, preocupados com seus afazeres, preocupados com as suas vidas particulares, preocupados, aleluia, com a sua própria história, não estão nem aí para o banquete do filho do rei, não estão nem aí com a felicidade do rei, e simplesmente ignoram o convite dos servos. E além de ignorar o convite dos servos, o que eles vão fazer agora? Alguns desses homens, alguns desses convidados, eles vão pegar alguns dos servos e vão começar o quê? A maltratar, irmãos. A maltratar os servos do rei. Os servos, aleluia, que foram enviados com um convite especial para uma grande festa. Irmãos, agora prestem bem atenção na malignidade que havia no coração desses convidados.
Aleluia. Prestem bem atenção na ruindade que havia no coração dessas pessoas às quais estavam sendo convidadas. Irmãos, como é que pode eu receber um convite para estar festejando, aleluia, na festa de um rei, aleluia, e eu simplesmente, além de ignorar o convite, começar a maltratar os servos, aleluia, os mensageiros do rei que me chamou para participar deste convite. E como se não fosse o bastante, agora eles decidiram não apenas maltratar, mas começaram também a matar algum dos convidados. Irmãos, que coisa terrível. O que é que você faria? Qual seria a sua reação diante desse episódio? Irmãos, eu ficaria indignado. Eu ficaria furioso. Este rei, ele também vai ficar furioso. A palavra do Senhor vai dizer que ele ficou com raiva. Ele ficou irado com as circunstâncias. Ele ficou irado, aleluia, com o não que ele recebeu. E não somente com o não, mas também pela crueldade, aleluia, que os convidados haviam agido com os servos que ele havia enviado. O que ele faz agora? Agora ele não vai enviar servos, vai enviar uma tropa. Quando se fala de tropa, nós entendemos o que? Nós entendemos de exército. Nós entendemos de não pessoas, aleluia, que são aptas a servir, mas é mais do que isso. Ele vai enviar agora, creio eu, soldados, pessoas, aleluia, aptas à arte da guerra. Para quê? Para convidar novamente? Não. Porque o tempo de convidar acabou. Agora a tropa que ele vai enviar é para aniquilar, é para queimar, é para destruir toda aquela cidade daqueles que foram convidados, mas simplesmente, fecharam os ouvidos. Irmãos, eu já ouvi essa mensagem por diversas vezes. Mas meditando nesta palavra, meditando no que a palavra de Deus diz, nós vamos perceber que Jesus ele está falando claramente acerca de quem? Dos judeus. Ele está falando abertamente, aleluia, da postura que os filhos de Israel estavam tomando diante do convite. Do convite para participar da felicidade de Jesus, o Messias. Eles estavam endurecendo a sua cerviz, endurecendo o seu entendimento, para rejeitar o convite do rei, para festejarem com Jesus, o Cristo verdadeiro. Aleluia. E o que me chama a atenção aqui, que agora Jesus ele vai profetizar. Ele vai dizer que por conta deles rejeitarem o convite, o que acontece? O rei agora vai enviar tropas. Ou seja, agora a mensagem já não é mais uma mensagem de servo, a mensagem agora é uma mensagem de guerra. Já não é mais uma mensagem de, olha, vem, vinde a mim, não. A mensagem agora que vem é uma mensagem de juízo. E por que eu digo que aqui é uma profecia? Porque nós vamos ver que não havia se cumprido ainda o tempo do Senhor Jesus. Vamos ver que Jesus, ele vai cumprir com o seu ministério, vai dar o brado ali na cruz, vai morrer e ao terceiro dia ele vai ressuscitar dentre os mortos. Depois de cerca de 40 dias, ele é levado, arrebatado, aleluia, para os céus, conforme vai dizer os 4 evangelistas e também, aleluia, o escritor do livro de Apocalipse, onde nos revela que o filho da mulher que ali se encontrava foi arrebatado diante do dragão e foi arrebatado para Deus. Aleluia. Irmãos, no ano 70, o ano qual Jesus está falando aqui é mais ou menos, irmãos, talvez eu erre, mas se eu errar aqui por número, eu vou errar por muito pouco, era mais ou menos no ano 40, que Jesus ele está falando sobre isso. E no ano 70, bastante tempo depois, né, irmãos? Bastante anos depois, os judeus estavam ali, tranquilos. Haviam cometido seus crimes contra os profetas, contra os apóstolos do Senhor Jesus. Haviam simplesmente ignorado o convite vindo do grande rei. E não queriam nem saber. Quando, de repente, o que ocorre? Alguém ali do povo judeu, do povo israelita, decide se revoltar contra o jugo dos romanos. Porque neste tempo, neste período,
vamos ver que Israel ainda se encontra subjugado, ainda se encontra sobre o poder dos romanos. Os romanos é quem governa Israel, os romanos é quem manda dentro de Israel. Mas alguém revoltado vai simplesmente, aleluia, promover uma grande rebelião contra os romanos. E sabemos perfeitamente que os romanos não brincavam, irmãos. Eles eram sanguinários. Eles acreditavam dentro de si que eles eram descendentes do deus Ares, ou seja, do deus da guerra. Então eles estavam prontos para matar mesmo. E eles vieram. Quando eles vieram no ano 70, depois de Cristo, eles aniquilaram com Jerusalém. Irmãos, destruíram. E destruíram mesmo. Os irmãos devem lembrar que uma certa vez Jesus, ele saindo do templo, ou melhor, ele chegando ao templo ali, os seus discípulos vão chegar para ele e vão dizer: mestre, olha que construção maravilhosa. Nós estamos maravilhados da forma que isso foi construído. Olha que templo maravilhoso. Jesus vai virar para eles e vai dizer o quê? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E se cumpriu no ano 70. Os romanos vêm e aniquilam, inclusive com o próprio templo de Jerusalém. O templo que, segundo os historiadores, demorou cerca de 40 anos. E segundo a própria Bíblia vai dizer isso. Cerca de 40 anos para ser destruído. Foi destruído sim. Ó. Para ser construído, foi destruído sim. No estalar de dedo. O que significa isso? Foi o juízo de Deus. Daniel, que coisa terrível. Quão terrível é não ouvir a palavra do Senhor. Quão terrível é fechar os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus aqui em sua parábola, antes mesmo disso acontecer, ele vai dizer que o mesmo rei, o mesmo monarca, ele vai enviar servos novamente, mas agora para quê? Para não convidar aquelas pessoas que simplesmente desprezaram o seu convite, mas, aleluia, convidar as pessoas que se encontravam nas ruas, nas encruzilhadas, nas vielas, as pessoas, aleluia, boas, sejam boas ou sejam más, aleluia, o rei mandou chamar. E quando se trata, aleluia, desses novos convidados, nós estamos falando de nós. Nós estamos falando dos gentios, já não estamos mais falando, louvado seja o nome do Senhor, dos judeus, mas estamos falando do Brasil, estamos falando da Argentina, estamos falando dos países europeus, dos países asiáticos em geral, dos países do continente africano. E a ordem do rei é: vai e chame a todos, sejam bons ou sejam ruins, seja agradável ou desagradável, chame a todos. Eu quero que a casa, aleluia, esteja cheia. Cheia. Para festejarem, aleluia, a festa do meu filho. E nós fomos convidados. E hoje nós estamos participando deste banquete. Hoje nós estamos participando, aleluia, do reino de Deus. Hoje nós estamos festejando, aleluia, diante da presença do Senhor. Temos motivo para festejar ou não temos? E é interessante, irmãos, que o rei ele vai dizer o quê? Já está tudo preparado. O banquete já está pronto. Às vezes nós, aleluia, trazemos dentro de nós, não, tem que preparar isso, tem que fazer aquilo. Mas aqui, ó, o próprio rei está dizendo: vai e diga que já está tudo pronto. Os touros, aleluia, cevados já estão prontos. O banquete já está pronto. Então somente aceite o convite e venha participar deste grande banquete. O estar na presença de Deus é motivo de alegria. O estar na presença do Senhor é motivo de festa. O estar na presença do Senhor é motivo, aleluia, de confraternização. O estar na presença do Senhor é motivo sim de regozijo. O estar na presença do Senhor é motivo de glórias a Deus, aleluia. O estar na presença de Deus é motivo de agradecermos Ele todos os dias.
Não éramos dignos. Não éramos os convidados oficiais. Mas Ele, em sua bondade, em sua misericórdia, Ele simplesmente nos chamou. Ele simplesmente nos convidou. Aleluia! Usando o seu servo, usando sua serva, para que hoje nós venhamos a estarmos aqui também. E hoje nós, como servos de Deus, aleluia, nós hoje como servos do Senhor, devemos também levarmos este convite às pessoas que se encontram lá fora, às pessoas que se encontram nas drogas, às pessoas que se encontram na prostituição, às pessoas que se encontram na homossexualidade, as pessoas que se encontram perdidos. Foi confiado a nós também a missão de fazermos o grande convite para participarem do grande banquete do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que honra, não é? Quem éramos nós? Indignos. Mas hoje nós estamos na presença do Senhor e recebemos também, aleluia, a autoridade para fazermos o convite também. Irmãos, não interessa se é ruim ou se é bom. Eu não vou chamar aquela pessoa porque aquela pessoa está na prostituição, que aquela pessoa dá mau testemunho, que aquela pessoa desta forma, daquele jeito, é um assassino, é um adúltero. Irmãos, o rei manda chamar todos. O rei manda convidar todas as pessoas. Mas não tem jeito, já não tem mais transformação. Aleluia, dizem por aí que o pau que nasceu torto vai morrer torto. Não, para o Senhor é diferente. Ele diz: vai, chame a todos, pois eu quero ver esta casa cheia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sejam bons ou sejam maus, chamem a todos. Aquela pessoa não precisa não, uma pessoa tão boa, é uma pessoa que só faz o bem, chame, porque é necessário participar do banquete do Senhor. Aleluia, chame, porque é necessário estar na presença do grande rei, é necessário estar na presença do filho do rei. Então convide a todas as pessoas. Aleluia, seja crentes ou não crentes, como assim? Sejam pessoas que acreditam ou pessoas que não acreditam, a nossa missão é simplesmente convidarmos. Aleluia. Use as ferramentas que Deus te deu, use a autoridade que o Senhor te deu para chamar, para convidar, use os dons que estão em tuas mãos. Aleluia, use o louvor, use a voz, use os pensamentos, aleluia, de alegria que Ele tem colocado em seu coração. Amém. Use os conselhos, use as ferramentas, as estratégias que Deus tem te dado. Para quê? Para convidar a todos. Para quê? Para o banquete da sabedoria, conforme vai dizer o sábio no livro de Provérbios, capítulo de número 9. O grande banquete da sabedoria. É interessante que a sabedoria, ela clama também, ou seja, quando nós clamamos, quando nós convidamos, nós não estamos sozinhos, a sabedoria se encontra conosco. Daniel, que sabedoria é essa? É o verbo vivo que se fez carne, é o verbo vivo, o Filho de Deus. Aleluia. Ele clama pelas encruzilhadas. Tem demônio que diz que a encruzilhada é dele, né, irmãos? Não é, irmão? Bate no peito, não, sou sei lá o que da encruzilhada. O nosso Deus, Ele manda em todo o universo, irmãos, e nada foge do seu controle. Aleluia, nem embaixo na terra, nem em cima nos céus, tudo está no controle do Senhor, e das suas mãos nada escapa. Glória a Deus. E a sabedoria clama. Quando nós estávamos lá fora, é interessante, irmãos, que às vezes nós poderíamos estarmos vivendo até uma vida de pecado, mas quando, alguém entregava um panfleto ali, poxa, estou sentindo que Deus está me chamando. Quando a pessoa poderia estar tendo uma vida de pecado, mas quando ouvia um louvor, as lágrimas chegavam até descer, né, irmãos? O que é isso? É a sabedoria de Deus chamando, é a sabedoria de Deus operando na face da terra. E aonde se encontra a sabedoria de Deus? Existe até um louvor que fala sobre isso. Será que ela se encontra com os prepotentes?
Será que ela se encontra no meio dos arrogantes? Ou ela se encontra no meio dos humildes? Ou ela se encontra no meio dos simples de coração? No meio daqueles, aleluia, que simplesmente se encontra até tímidos no falar, que se encontra, aleluia, até receiosos. É no meio desses que a sabedoria de Deus se encontra, e é através destes que ela tem prazer de operar. Por quê? Porque ela sabe perfeitamente que não roubará a glória, que não pertence, aleluia, a outro, senão a Deus. Irmãos, Jesus concluindo com o seu discurso, concluindo com a sua parábola, ele vai dizer perfeitamente assim. Ele vai narrar, irmãos, ele vai nos mostrar que após isso, ali, quando estava ocorrendo a festa, quando estava ocorrendo o grande banquete no reino de Deus, o que ocorre? O que acontece de repente? Quem é que vai lá visitar o rei? Quem é que vai visitar a festa? O grande rei. E quando o rei ele chega lá, quando o rei agora ele se encontra ali no grande banquete nupcial, ele observa a cada um. Ele observa a cada pessoa. Mas ele percebe que existe alguém ali que não se encontra com as suas vestes, limpa. E mais o que, irmãos? Nupciais. Suas vestes de festas. Suas vestes aptas para aquele banquete. O mesmo rei que é misericordioso, o mesmo rei que é bondoso, vai chegar para aquele homem e vai dizer: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? Como entraste aqui, em outras palavras, estando despreparado? Como entraste aqui sendo indigno? E no mesmo momento, aquele homem, ele vai o quê? Se calar. Ele não vai ter coragem sequer de responder o rei. E o que é que o rei vai dizer agora? Vai chamar seus servos e vai dar ordem, aleluia, aos seus servos para quê? Para amarrar aquele homem de mãos e pés. E fazer o quê? Lançá-lo nas trevas exteriores. O que que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está querendo ensinar com isso? Jesus agora está falando do grande dia do juízo. Jesus agora está falando do dia do acerto de contas. Jesus agora está falando do dia em que todos, aleluia, passarão diante da revista do grande rei. E todo aquele que não se encontra com as suas vestes nupciais ali no grande banquete, no reino de Deus, será o quê? Lançado para fora. A pergunta que o Espírito de Deus ele faz aos nossos corações hoje é a seguinte: como se encontram as nossas vestes diante do Senhor? Como se encontra a nossa conduta diante do Senhor? Sabemos perfeitamente que as vestes, elas servem perfeitamente para o quê? Para cobrir a nossa nudez, mas as vestes também, irmãos, existe um ditado que diz aí fora que veste não define ninguém, não é isso? Não define caráter, sim ou não? Não é isso que se diz? Eu discordo. Um policial, para ser policial, muitas vezes ele está o quê? Ele se apresenta como? Fardado, é isso mesmo? Fardado. E o juiz, quando ele está ali no tribunal ali, como é que ele se veste? De qualquer forma? Mas agora ele está com a sua roupa pronta de juiz. Até mesmo trazendo para a parábola aqui, o noivo, quando ele vai casar, como que ele vai se casar? De qualquer forma? Ou ele vai se casar com roupas aptas, aleluia, para aquela grande cerimônia? Da mesma forma a noiva ela não se casa de qualquer forma, mas agora ela vai se casar como? Com vestes prontas, com vestes, aleluia, adequadas para aquele grande momento. Então, vestes sim, ela define caráter.
ela fala muito de quem a pessoa é. Ela fala muito, aleluia, de quem, aleluia, verdadeiramente a pessoa é. Daniel, prove. Eu costumo dizer que pela lei, aleluia, do Evangelho, pelos ensinamentos que Jesus ele vai nos mostrar, o exterior, ele revela o que há dentro de quê? Do interior. Isso é claro, irmãos. Isso é óbvio. Jesus vai ter que criticar os judeus, aleluia, os fariseus em relação a isso. Porque eles se portavam por lá de fora de uma forma que eles não eram por dentro. E por isso Jesus vai chamar eles de quê? Atores. Vocês são o quê? Atores. Porque vocês na verdade estão atuando, vocês estão mostrando uma coisa que vocês não são. Então nós acreditamos o quê? Devemos ser compatíveis no exterior com o nosso interior. Amém? Se eu gosto de vermelho, eu não vou usar vermelho? Eu vou usar vermelho, não vou isso? Agora, se eu não gosto de roupa preta, os irmãos acham que eu vou usar roupa preta? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o meu exterior, ele revela o meu interior. Então sim, irmãos, vestes, ela fala muito acerca, aleluia, do interior de uma pessoa, mas trazendo aqui para o lado espiritual, trazendo aqui, aleluia, para a definição desta parábola, nós podemos levar este mesmo ensinamento do Senhor Jesus, para o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, capítulo 6, verso 10, a seguir, aonde ele vai dizer o quê? Para que nós venhamos a estar o quê? Revestidos de quê? De toda a armadura de Deus. Podemos levar também, louvado seja o nome do Senhor, esta mesma parábola para Atos capítulo 2, o qual diz que quando eles estavam reunidos, todos eles foram cheios, revestidos do poder que vem do alto. O quê? Revestidos do poder que veio do alto. Igreja do Senhor, é necessário que nós venhamos a estarmos vestidos. Se possível, com certeza é possível diante do reino de Deus, estarmos revestidos do Senhor na nossa vida. Então que nós a cada dia mais venhamos a nos revestir, aleluia, de bondade, venhamos a nos revestir de misericórdia, venhamos a nos revestir de santidade, venhamos a nos revestirmos da palavra do Senhor, venhamos, aleluia, cada dia mais vestimos a roupa da humildade, a roupa da santidade, a roupa, aleluia, que verdadeiramente faz jus ao banquete, o qual todos nós nos encontramos para a glória e louvor do nome do Senhor que fez os céus e a terra. E mais uma vez o Espírito Santo ele te pergunta: como se encontra as suas vestes espirituais diante do Senhor? Daniel, você encontra com uma manchinha aqui. Jesus ele tem poder para purificar as nossas vestes com seu precioso sangue. E eu te garanto que o sangue dele é muito mais eficaz do que qualquer sabão, aleluia, de qualquer lavanderia por aí. Eu te garanto que o sangue de Cristo, ele tem poder para nos purificar de todo pecado. Daniel, mas como é que eu faço para ter as minhas vestes 100% purificadas? É simplesmente eu fazer uma coisa. O que é? Me arrepender-se diante do Senhor. Quando eu me arrependo diante do Senhor, simplesmente eu demonstro, olha só, mais uma vez, o interior, ou melhor, o exterior revelando o interior, mais uma vez, começa a produzir obras, frutos, que mostram verdadeiramente que eu estou arrependido. Aleluia. É a pregação de João Batista: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O exterior, ele revela o interior ou não revela? Ele revela o interior. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amém. Pode glorificar o Senhor com as palmas, pode aplaudir a presença do Rei.